Olá maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet do canal Esquadra e Compasso e hoje eu trouxe um assunto muito interessante. Na realidade, quem me sugeriu o assunto foi uma pessoa que assiste ao nosso canal, né? E que ela veio me perguntar sobre os ritos solsticiais, sobre os ritos solares e a relação que eles têm com a maçonaria. Bom, de uma forma bem abrangente, bem didática, né? Eu vou procurar explicar isso um pouco sem entrar muito nos meandros do assunto, até porque é um assunto que tem várias vertentes históricas, tem várias vertentes de visão, né? Então eu só vou dar algumas passadas em relação da influência dos ritos solares na maçonaria. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria muito de pedir para que vocês curtam o canal, para que vocês comentem, para que vocês sugiram novos temas aqui para o canal e que para vocês darem like e seguirem esse canal, apertando no sininho, né? Para que a gente possa criar relevância com o YouTube e que nossos vídeos possam chegar a muito mais pessoas do que tem chegado já. Bom, com isso, feito o nosso merchandise, né, vamos aos assuntos. Bom, para nós entendermos os ritos solares, nós temos que voltar lá na essência das primeiras religiões, né, que usavam o sol, tá, e basearam muitas das religiões que nós conhecemos atualmente, porque todas as religiões, de alguma forma ou de outra, elas herdaram uma herança dos ritos solares. E o que são os ritos solares? São aqueles que geralmente estão atrelados a questão do nascimento e morte. Por quê? Porque durante milênios e milênios de anos, os seres humanos sempre relacionaram, principalmente as religiões agrícolas, as religiões que foram oriundas, tiveram sua origem na agricultura, elas sempre se basearam nos ciclos do Sol. Tá? E quais são os ciclos do Sol? O nascimento, a plenitude e a morte. Tá? E por quê? Porque a agricultura ela é altamente dependente do Sol. Assim como muitas outras questões da natureza, elas dependem do Sol. As plantas, no seu processo de fotossíntese, no seu processo de crescimento, tá? Eles são regulados pelo quê? Pela luz solar. Tá? E tanto é que em muitos países, principalmente no norte da Europa, em outras regiões, né, onde a escuridão ela fica, durante o inverno ela é muito mais relevante, tá? Esse período é um período de entre safra, um período onde naquela época havia uma quebra muito grande de produção. Até porque não existiam as técnicas agrícolas, as técnicas de cultivo que existem hoje. Que hoje a gente tem luz, tem toda uma tecnologia que nos permite cultivar até mesmo em cavernas, tá? Nos lugares mais absurdos que a gente possa imaginar. Mas naquela época não, naquela época haviam duas coisas muito importantes. O ciclo da Lua, tá, que regulava as marés dos rios, né, e os ciclos solares, que regulavam justamente o que? O potencial de crescimento das plantas, porque todas as plantas, como eu já falei agora há pouco, né, elas são reguladas por um processo chamado fotossíntese. Quem estudou isso no primeiro, no segundo grau, vai entender do que eu estou falando. E para quem não se lembra mais, basta procurar no Google, né, para entender o processo da fotossíntese e a sua relação com o ciclo solar. Então, muitas dessas lendas, dessas crendices dessas crendices religiosas em relação à questão de morte, de nascimento, de apogeu, elas seguem o calendário solar. Por quê? Porque a Terra, ao longo da sua circoevolução, ao longo do nosso astro-rei do Sol, tá, ela passa por alguns períodos, para algumas fases, por 4 fases, que é o quê? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Ora, a gente sabe que a primavera é justamente quando a vida ela começa a renascer, a vida de uma forma bem literal, né? Tá? Ela começa a renascer. O verão já está na plenitude, e daí no outono ela começa a morrer. Se a gente pegar o calendário solar, se a gente pegar o meio arco que o Sol desenvolve, né, a gente vai perceber muito bem isso, que de manhã o Sol está num determinado lugar e ao longo do dia ele vai fazendo a sua evolução até morrer lá na outra extremidade. Tá, mas e o que isso tem a ver com maçonaria? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais em relação à maçonaria,
Mas isso é uma coisa muito interessante, porque todas as religiões que nós conhecemos até então, de uma forma ou de outra, elas têm alguma correlação com esses ciclos solares. Qualquer religião, qualquer aspecto, elas estão diretamente relacionadas com essa questão de nascimento e de morte. Então, isso é muito importante para nós percebermos até a própria essência da maçonaria. Porque a maçonaria, quando nos seus rituais, quando ela fala que os nossos trabalhos começam ao meio-dia e terminam à meia-noite, tá? Nada é do que uma menção ao ciclo solar. Quando a gente faz a circoevolução dentro de uma loja maçônica, nós estamos de uma forma alegórica demonstrando a evolução do Sol, a evolução dos planetas em torno do astro-rei. A mesma coisa com a comemoração das datas solsticiais, o solstício de verão e o solstício de inverno, ou vice-versa, conforme o hemisfério onde nós estamos, né? Então, a essência da própria lenda de Irã dentro da maçonaria é uma essência das religiões solares. Eu não gosto de falar de religião solar, né? Mas eu gosto de falar dos ritos solares. E por que a gente precisa ter essa acepção? Porque se a gente entender o rito solar, nós entenderemos com um pouco mais de profundidade a maçonaria, a herança do Egito Antigo, de Akhenaton, de outras religiões, né, do judaísmo, do próprio catolicismo e dos ritos pagãos, né, da Europa, como o Stonehenge, como todas as outras religiões que de alguma forma ou de outra usaram os calendários solares, usaram o ciclo da vida solar. Por quê? Porque no ciclo desse homem primitivo, tudo era regulado em prol do quê? Em prol dos períodos agricultáveis. Então, ao eles realizarem os seus calendários solares, ao eles criarem suas lendas com base no nascimento e na morte do Sol, eles estavam regulando nada mais, nada menos do que a sua agricultura. E a agricultura, como nós sabemos, até hoje, é muito importante para a vida da Terra, né? Porque era a fonte de muitos nutrientes. A partir do momento que o homem deixou de caçar, deixou de ser um ser nômade, deixou do nomadismo para passar a viver em casas fixas, em vilas, a agricultura foi substancial para o desenvolvimento da humanidade. Não só a agricultura, como também a criação de gado. E tudo isso, de alguma forma ou de outra, está diretamente ligada com a aprendizagem dos ciclos que o Sol faz ao longo do dia, ao longo das semanas e ao longo dos meses, dos 12 meses que a Terra demora para fazer a sua evolução em torno do Sol, porque tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar os períodos mais propensos para você plantar, para você semear, para você colher a colheita, né? E isso estava diretamente ligado, principalmente no Egito, ao ciclo das marés do Nilo, né? Então, nos períodos de seca, o Nilo se retraía e era onde ficava aquela lama que era altamente rica para o plantio de trigo, plantio de soja, para o plantio do que quer que seja que eles plantavam naquela época, no plantio de cevada. E quando essa terra era abundante, essa agricultura era abundante, eles garantiam para o longo do ano toda a alimentação do seu povo. Eles podiam encher os cílios, né, os silos de cevada, de trigo e de todo o material que eles precisavam para fazer o pão, para fazer cerveja, para fazer os outros alimentos que eram a base nutricional dos antigos povos daquela época. Então tudo estava atrelado, os sacerdotes eles sempre acompanhavam através dos seus calendários o ciclo do Sol. E com isso eles conseguiam, de alguma forma ou de outra, regular os períodos da agricultura para que não houvesse uma escassez de alimentos, não houvesse um período maior de seca, um período maior de cheias, né? Porque tudo isso interferiria no resultado da cultura de grãos
dos antigos povos. Então isso foi com os sumérios, foi com os judeus, foi com os egípcios, foi com todas as populações que, de alguma forma ou de outra, né, procuravam sempre habitar as margens dos rios. Por quê? Porque as margens dos rios eram as margens mais propensas à agricultura. É claro que existem outras regiões hoje que são mais propensas à agricultura, mas naquela época, até pela própria tecnologia, eles sempre procuravam essas margens férteis, eles sempre procuravam se estabelecer ao longo das margens férteis dos mais variados rios, porque eles sabiam que se desse certo o calendário solar, se desse certo as estações do ano, tá, eles tinham alimento e tinham condições de sobreviver às mais rígidas intempéries climáticas que poderiam assolar no inverno. Então, muitas lendas até infantis, muitas lendas que nós convivemos, são baseadas justamente nos ritos solares. E com a maçonaria não foi diferente, porque como eu falei para vocês, tanto a evolução, que a gente chama dentro de loja de circunvolução dos rituais, ela se dá com base no rito solar, na evolução que a Terra faz ao longo do Sol, e que os outros planetas também, igualmente, que compõem o nosso sistema solar, da mesma forma o fazem, né? Porque todos os planetas, eles acabam, de uma forma ou de outra, né, dando a sua circunferência em torno do nosso astro-rei. Com isso, gente, tá? Então a maçonaria ela foi altamente influenciada, tá? E ela é até hoje influenciada, talvez muitos poucos irmãos se atentam a isso, a esses ciclos solares, a essa liturgia do Sol, tá? Que muitas vezes foi disfarçada através de outras religiões, que outras religiões muitas vezes até tentaram apagar os resquícios dessas crenças pagãs, né, desses rituais de celtas, dos druidas, mas que foram herdados ao longo dos milênios e milênios de anos por nós seres humanos. Isso não só no Egito, na antiga Grã-Bretanha, na Europa, na Suméria, em vários países as populações estavam diretamente ligadas a esses ciclos. E esses ciclos é que propiciaram a evolução dessas populações e a evolução desses povos para o que nós hoje somos. E com a maçonaria, ela não foi diferente, porque a maçonaria ela sempre buscou, na sua essência, tá, entender, através das lendas, das alegorias, né, justamente essa grande evolução, essa grande conexão entre o homem, a terra, a água e o próprio sol, né? Então, nós, de alguma forma ou de outra, nós somos nós herdamos esses ritos solares em cima dos nossos rituais, da nossa filosofia enquanto maçons. Então, para quem se atentar, para quem procurar conhecer um pouco mais de maçonaria, basta ter acesso a um ritual, ou basta ter acesso à lenda de Irã, e ter uma percepção não só literal da coisa, mas uma expansão um pouco maior, para poder perceber que muitas coisas da maçonaria estão diretamente ligadas ao ciclo solar, à evolução do Sol ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos meses, né? e ao longo do nosso ano ocidental. Então, com isso, eu respondendo à questão que me foi perguntada, né? Sim, a maçonaria ela tem dentro da sua mística, dentro do seu esoterismo, e quando eu falo de esoterismo eu não estou falando propriamente de religião, né? Mas ela tem essa herança dos ritos solares. Isso é bom? Isso é mal? Não, porque isso faz parte da essência humana, isso faz parte dos alicerces de todas as religiões. Uma religião que não tenha dentro na sua essência esses ritos, tá? Ela não entendeu a magnitude do Sol e da sua interferência na vida do planeta. Bom,
Com isso, eu acredito que eu tenha sanado a dúvida desse nosso espectador, né? dessa pessoa que curta o nosso canal, e que ela possa, de repente, procurar nos alfarrábios, no Google, mais informações sobre os ritos solares. Não só em relação à maçonaria, como na própria Rosa Cruz, no próprio catolicismo, nas próprias religiões mais antigas, né? Os próprios egípcios, eles tinham em Amon-Ra, um deus solar, uma divindade com base no sol. E todas as outras religiões antigas, ou não, pagãs ou não, elas de alguma forma ou de outra, elas deificaram o sol como um deus. Por quê? Porque eles sabiam da importância do sol em relação à vida aqui na Terra. É claro que muitas outras religiões também que tentaram apagar essa herança dos ritos solares, mas foi inteligentemente disfarçada para quê? Para que mantivesse sempre esse resquício ancestral, esse resquício primitivo com o homem agrícola, né? Com as civilizações que deram início ao seu desenvolvimento com base na fixação da residência, no cultivo dos alimentos, e que já tinham largado a vida nômade, a vida só da caça ou outras formas de subsistência. Então, gente, é muito importante para que a gente possa perceber e conhecer a maçonaria, nós também conhecemos a essência de muitos ritos solares e suas alegorias em relação às próprias lojas, ao simbolismo maçônico, às lojas maçônicas e aos nossos rituais. Sem que nós entendemos isso, a gente não consegue compreender a essência da maçonaria, por mais que nós conhecemos os rituais, que a gente leia, que a gente faça parte da maçonaria, mas esse conhecimento é um conhecimento que muitas vezes a gente tem que assimilar por conhecimento próprio. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem like, comentem e sigam o canal. Sigam o canal para dar uma força aí pra gente, dando o curtir, né? E que a gente possa criar, como eu falei para vocês, relevância em nosso canal no YouTube. Era isso que eu tenho para o momento. Desejo a todos um tríplice fraternal abraço do irmão e mestre Rosaldo.